Nós vamos falar sobre a técnica de análise fatorial, explicando um pouco o que é análise fatorial. A análise fatorial é uma técnica multivariada de interdependência que busca sintetizar as relações observadas entre um conjunto de variáveis interrelacionadas, buscando identificar fatores comuns. Vamos falar um pouco sobre as etapas desse processo. A primeira etapa vai ser a análise de matriz de correlação e adequação da utilização da análise fatorial. Vamos utilizar também a extração dos fatores iniciais e a escolha dos números dos fatores. Também vamos utilizar a rotação dos fatores e a interpretação dos fatores. Primeira etapa, que é a adequação da utilização da análise fatorial, consiste em quê? Em analisar a matriz de correlação, que tem que ser maior que 0,3, e a estatística KMO, que compara as correlações simples com parcial, de 0 a 1, com KMO próximo a 1. E o teste de esfericidade de Bartlett. A extração dos fatores iniciais é dado pelo método de extração ACP, que é a análise de componentes principais, e da variância comum, que vai ser utilizada a comunalidade. A AFC, que é a análise de fatores comuns também. Então, nós vamos escolher o número de fatores, com o critério raiz latente, que é o critério de Kaiser, para valores maiores que 1. O critério a priori é determinado o número de fatores pelo pesquisador, e o critério de percentagem da variância é pelo nível significativo. O critério do gráfico Scree, ele diz o quê? Que a gente quer a plotagem das raízes latentes, que vai ficar no Y, e os fatores vão ficar em X. E a parte mais horizontal limita a quantidade de fatores. Para a rotação dos fatores, nós vamos transformar os componentes principais usando a rotação ortogonal e oblíqua Varimax. Para fazer a interpretação dos dados, vamos utilizar cargas maiores do que 0,3. Agora vamos fazer a leitura dos dados, onde vamos receber os valores dos indicadores financeiros de vendas, lucro líquido, patrimônio líquido, rentabilidade, capital corrente líquido, a liquidez geral e o endividamento geral. Aqui vocês podem observar um pouco os dados que foram obtidos. Agora vamos fazer a análise descritiva desses dados, onde podemos obter os valores mínimos, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e o valor máximo dos indicadores financeiros. Agora vamos obter o desvio padrão, que de todos os indicadores também, onde podemos observar que a maioria deram valores bem positivos, bem grandes também, principalmente em vendas e em liquidez gerais, mas temos uma diferença em liquidez geral, onde é o que está mais discrepante. E na matriz de correlação, também vamos ter valores para todos os indicadores financeiros. E agora vamos com a análise dos componentes principais, onde, para fazer essa análise, se mudarmos o indicador cor para True, as componentes principais serão geradas a partir da matriz de correlação. Caso mudemos para False, as componentes principais serão geradas a partir da matriz de covariância, como podemos observar abaixo. Aí a apresentação das variâncias explicadas por componentes e variância explicada acumulada estão logo abaixo, onde a gente pode observar aqui a proporção das variâncias em todas as componentes e a acumulada também, que podemos observar que até a componente 3 vai até 86%, então podemos observar que são bem significativos, porque até 86% é o nível de significância que nós esperamos, que é o mais desejado para a nossa análise. Podemos observar que é recomendado que o percentual da variância explicada seja de pelo menos 60%. Agora vamos fazer a apresentação das cargas fatoriais, considerando todos os vetores. Na função loadings, podemos acrescentar a opção cutoff igual a 0,5, para que os loadings menores que 0,5 fiquem ocultos, como podemos observar abaixo. A partir disso, nós vamos para a análise de quantidade de fatores que sejam suficientes à análise fatorial. Para isso, nós podemos pedir o screen plot, com essa função que temos logo aqui abaixo, que vocês podem observar, gerando esse gráfico, onde, a partir da terceira componente, nós vamos ter uma queda do valor dos altos valores.
Agora vamos fazer o cálculo dos scores das observações nas componentes principais, utilizando a função FitScores, que vai calcular os scores das observações nas componentes principais, como podemos observar agora. E com o comando bplot, nós conseguimos ver a angulação entre cada variável, e a correlação entre as variáveis é dada pelo cosseno do ângulo em que elas formam. E quanto maior a correlação entre essas duas variáveis, maior a probabilidade de existirem fatores comuns a elas. E agora vamos fazer análise fatorial a partir do pacote Psych. Para ele você vai precisar instalar o pacote Psych. E também vamos fazer análise de adequação, onde você vai fazer o teste de esfericidade de Barlett, onde a hipótese nula é a matriz de correlação entre variáveis, que também é a matriz de identidade, ou seja, as variáveis não são correlacionadas. Se a hipótese nula é rejeitada, a análise fatorial é válida. Caso tenhamos um p-valor pequeno, nós vamos rejeitar H0, onde o nosso p-valor foi de ordem menos 116, onde a gente vai poder rejeitar tranquilamente essa hipótese nula. Agora vamos fazer a extração de dados com a rotação pelo método de Varimax. Com a rotação, nós passamos a trabalhar com a matriz mais simples, facilitando a interpretação dos fatores. O método de rotação mais utilizado é o processo de Varimax, que se trata de um método ortogonal de rotação que minimiza o número de variáveis com altas cargas sobre um fator, reforçando assim a interpretabilidade dos fatores. Você vai precisar instalar o pacote GPA Rotation, que é necessário para podermos utilizar a função principal. Utilizando a função principal, nós vamos obter os seguintes dados. Nós vamos observar que os SS loadings são maiores que 1 e que a variância acumulada dá 86%. De acordo com esses dados, nós podemos observar também que o teste de hipótese, que para esse teste de hipótese, as três componentes são suficientes também. Agora faltamos o gráfico, que vai analisar apenas dois fatores e a interpretação das variáveis de acordo com esses dois fatores. Agora nós vamos falar sobre as cargas fatoriais, onde falamos anteriormente, nós vamos utilizar a função load para retirar aqueles valores que são abaixo de 0,5. Os resultados mostram os valores dos fatores para cada variável, os altos valores, que são o SS loadings, e a proporção de variância explicada. Os SS loadings novamente deram acima de 1 e a variância acumulada em 86%. Outras opções para o parâmetro Rotate são a Quantimax, a Promax, a Oblimin, a SimplyMin e a Cluster. Agora vamos fazer o cálculo de KMO, onde abaixo vocês vão poder ver também o link onde está disponível todo o código de KMO, que também está disponível aqui abaixo para vocês darem uma visualizada. O cálculo de KMO testa se as correlações simples são iguais às correlações parciais observadas entre as variáveis. A correlação parcial entre duas variáveis é a correlação que existe entre duas variáveis que também se apresentam correlacionadas com as primeiras. Os coeficientes de correlação parcial entre pares de variáveis devem ser pequenos se estas compartilharem fatores comuns. E um KMO maior que 0,5 justifica a utilização da análise fatorial. Logo, nessa análise, nós podemos observar que deu um valor maior que 0,5, logo justifica o uso da análise fatorial.